Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Sou o pastor Valcir, da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Iva. É sempre um grande prazer estar aqui com os irmãos para falarmos um pouco mais da lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós falaremos da lição de número 14, que tem por título Missões e a Volta do Senhor Jesus. E nós vamos falar principalmente sobre a urgência de falarmos do Senhor Jesus. Vamos tentar entender como funciona e como está sendo colocado em prática pela igreja esta urgência de falar do nome de Jesus. A paz do Senhor. Se você é novo por aqui, não deixe de deixar o seu joinha, se inscreva no canal, para que o YouTube possa te avisar sempre que publicarmos algum vídeo aqui. Entra também no nosso Adenge Online, lá no YouTube, e você vai poder ver várias playlists com vários estudos, principalmente da Escola Bíblica Dominical, algumas pregações. Então você é bem-vindo. Muito bem, a nossa lição de hoje é a lição de número 14, que já falamos. Nosso texto áureo diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Mateus 24, 14. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e testemunho a todas as gentes. Então, vamos tentar entender, por algumas pessoas, acabam interpretando este verso de Mateus 24, 14, como se a igreja tivesse que evangelizar o mundo inteirinho, quando todas as pessoas do mundo tivesse ouvido o evangelho, então Jesus viria. Não é bem assim. Ela está se referindo ao fim, e não ao arrebatamento da igreja. Então entendamos, não é ao arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é iminente. E nós vamos entender a doutrina da iminência, como funciona. Amém? Então, preste bem atenção para que você possa entender. Nossa verdade prática diz: a grande comissão deve ser cumprida antes do arrebatamento da igreja. Então, isso quer dizer, a igreja deve fazer o seu trabalho. A igreja deve cumprir a sua missão. Qual é a missão da igreja? Evangelizar. Então a igreja, cada um de nós, cada membro da igreja, tem que cumprir a sua missão para o qual foi chamado, que é evangelizar, falar do nome de Jesus. Nosso texto está lá em Mateus 24, do 3 ao 14, e eu quero que você aí abra a sua Bíblia, leia, do verso 3 ao verso 14, que Mateus vai estar exatamente escrevendo a respeito dessa questão, do encontro que o Senhor Jesus vai falar a respeito disso, que ele vai falando a respeito de alguns sinais que vai acontecer a respeito do fim. Então dá para a gente entender o que está acontecendo e quando será o fim, se já estamos próximo ou não. Muito bem. Diante disso, nos perdoe por termos de pegar uma água. Diante disso, a gente vai entender outros pontos. Olha que importante nessa lição. A igreja tem um trabalho missionário a ser feito. Quanto a isto, todos nós temos esse trabalho a ser feito. Nós estamos findando essa lição falando desse trabalho missionário da igreja. Nós começamos lá na primeira lição e falamos durante todo o trimestre sobre a questão do trabalho missionário da igreja. Então isso é importante, ok? Mas nessa última lição nós estamos falando esse trabalho missionário já junto com a volta do Senhor Jesus. Qual é a interferência, qual é a ligação
que existe entre o trabalho missionário e a volta do Senhor Jesus. Então é importante que a gente entenda isso, né? Que a volta do Senhor Jesus passa a ser aí algo que nos motiva a colocar em prática a obra missionária, porque é eminente a volta do Senhor Jesus, ok? Por que iminente? Porque quando a gente fala que é iminente, é uma certeza de que o Senhor Jesus virá. Isso não tem dúvida. Mas também não sabemos quando isso vai acontecer. Se é hoje, se é amanhã, se é daqui a 10 dias, quando vai acontecer. Que é iminente? Sem dúvida nenhuma. Ele virá, ok? Então é importante que a gente entenda isso. Há uma urgência de pregar o evangelho? Sem dúvida. O comentarista diz assim, a compreensão a respeito da iminência da vinda do Senhor sempre trouxe um senso de urgência para a igreja no Novo Testamento e, consequentemente, para as igrejas de tradição pentecostal. Então, todos nós que sabemos, que entendemos essa questão do pentecostalismo, a gente entende que é importante a pregação do evangelho. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. Então é importante que eu e você tenhamos esse sentimento de pregar o evangelho a qualquer momento. Primeiro tópico diz: alcançando o mundo até que Cristo volte. Qual é a quantidade de pessoas que eu devo evangelizar? Não vamos calcular isso. E Jesus não mandou se calcular, mas pela sua vida, aonde você trabalha, aonde você anda, aonde você estiver, vai dando o seu testemunho. Quando puder falar, fale na igreja, fale no ônibus, fale no ponto do ônibus, fale no seu bairro, na sua cidade. Use todos os meios tecnológicos para poder anunciar o evangelho. É importante. Então, pense bem nisso, que eu e você temos essa missão de alcançar o mundo até que Cristo volte. Ok? Primeiro tópico, e este evangelho do reino será pregado. Mateus 24:14, já comentamos aqui, que realmente, né, que o fim só virá depois que o evangelho. Agora, esse fim pode estar, provavelmente vai acontecer lá no milênio, né, porque a pregação do evangelho vai continuar depois que a igreja for arrebatado. Nós que somos pré-tribulacionistas acreditamos que a igreja será arrebatada e vem depois a grande tribulação e depois vem o milênio. Então, provavelmente no milênio continuará a pregação do evangelho, então virá o fim. Então, nós acreditamos, nós somos pré-tribulacionistas, acreditamos dessa forma. Respeitamos os mesotribulacionistas, respeitamos os pós-tribulacionistas, mas o nosso pensamento é pré-tribulacionista, ok? Então, nós sabemos que isso vai acontecer, ok? O evangelho pregado a todo mundo pode acontecer lá para vir o fim, está se referindo ao fim, que provavelmente será depois do milênio, ok? Então, é importante que a gente tenha isso em mente, tá? O comentarista coloca para nós a seguinte coisa, olha que interessante, basicamente esse evangelho do reino é a mensagem do Novo Testamento a respeito do perdão e da nova vida em Jesus como realidade disponível na morte e ressurreição do Senhor. Então, o que eu devo falar? Eu devo mostrar ao mundo que o Senhor Jesus morreu na cruz para nos salvar, está pronto para nos perdoar e nos levar para o céu, ok? Isso é importante a gente ter em mente. Então, cada um de nós sabemos da importância de pregarmos o evangelho, ok? O tempo que vai acontecer, que a última alma vai ficar sabendo do evangelho, só Deus sabe. Não existe nenhum instituto de pesquisa que consegue comprovar isso de forma nenhuma, ok? Então a igreja deve continuar pregando o evangelho até o arrebatamento da igreja. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 17. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os que demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos isso-vos, pois, pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então esse está falando do arrebatamento da igreja. É isso que nós cremos. Segundo ponto, a urgência da tarefa. Não há dúvida nenhuma de que a urgência da pregação do evangelho
é importante, tá? Por causa da volta do Senhor Jesus. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento e nós temos a urgência de falar do nome do Senhor Jesus, para que mais pessoas possam ouvir a respeito do Senhor Jesus, tá? Então, os discípulos de Cristo aí têm essa missão de falar do nome do Senhor Jesus. Por isso que ele vai falar a respeito da parábola dos talentos lá em Mateus 25, 19, né? E muito tempo depois veio o Senhor daquele servo, justou conta com ele, aos que tinha 5 talentos, trouxe mais 5, ao que tinha 2, trouxe mais 2, ao que tinha 1, enterrou, né? E o Senhor vai repreender aquele que enterrou. Então, quer dizer, isso quer dizer para mim e para você que nós recebemos um talento da parte do Senhor e nós temos que fazer isso multiplicar. E aqui pelo texto, a gente vai entender que houve uma multiplicação de 100%. Então, nós temos que trabalhar de maneira a produzir 100% pelo menos. Então, nós temos que estar sempre falando do nome do Senhor Jesus. E uma das coisas importantes é o nosso caráter, é o nosso comportamento, é a nossa postura diante de Deus, onde quer que nós estejamos. Então, que há uma colheita, não há dúvida. O próprio Senhor Jesus fala dessa colheita lá em João 4,35. Ele diz assim, ó, não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Então nós sabemos que quando a gente olha para o mundo, né, a gente sabe que está chegando a volta do Senhor Jesus, a ceifa está chegando e nós precisamos ter isso em mente. Então a vinda do Senhor. Então os obreiros, nós que somos obreiros, temos que fazer a obra do Senhor. Lá em Mateus 9,37 diz assim, então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos são ceifeiros. Então os poucos que tem aí, nós temos que falar, ok? E diz o comentarista, e da noiva que tem de se ataviar, estar pronta para as bodas do Cordeiro. Olha o que diz lá em Apocalipse, né? Apocalipse capítulo 19. E ouvi a voz de uma multidão, de uma grande multidão, e como voz de muitas águas, com a voz das grandes trovões, que dizia, aleluia, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Então aí, e assim por diante, ele vai falar a respeito desse preparo que eu e você devemos estar. Então a pregação do evangelho é uma tarefa urgente por causa da volta do Senhor Jesus. Ao invés de usar urgente, poderia ser usada a palavra emergência, porque a palavra emergência dá essa ideia de algum acontecimento, né? Pouso de emergência, anúncios familiares, né? Emergência significa várias coisas, a emergência apresenta-se de várias formas aí. Pode envolver questão de vida ou morte, e assim por diante. Então, há realmente uma urgência e uma emergência de falar do Senhor Jesus. Segundo tópico, a volta de Jesus atrelada à obra missionária. Então, a relação da volta de Jesus e missões. A volta de Jesus Cristo, sem sombra de dúvida, está ligada à obra missionária, como afirma o grande evangelista Billy Graham. De acordo com Mateus 24,14, Deus ligou a segunda vinda de Cristo ao sucesso da evangelização. Então, quer dizer, eu e você precisamos fazer o trabalho missionário, fazer o trabalho não que se nós não evangelizarmos, o Senhor não voltará. Não, de forma nenhuma. Mas como há uma urgência, como há uma iminência, temos que fazer o trabalho, porque é uma ordem. O próprio Paulo vai falar que isso é algo que ele não poderia de forma nenhuma deixar de fazer. Então eu e você não podemos deixar de fazer, de dar o testemunho, de falar do Senhor Jesus, ok? É importante. Todos nós devemos trabalhar aí para a salvação de almas, né? Para que vidas venham ao encontro do Senhor Jesus, ok? E o Espírito Santo vai nos ajudar, vai estar conosco, vai estar nos inspirando para que a gente faça isso, ok? Olha só, olha o que diz Pedro no capítulo 3, verso 9. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns os tenham por tardia, mas alongamos-no para conosco, não que querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender. Então o próprio Espírito Santo está aí pronto para nos ajudar e para convencer as pessoas, ok? Mas o crente tem que estar disposto aí a fazer o trabalho de evangelização. Olha o que diz Provérbio. Provérbio diz assim, olha,
Muito bom esse provérbio. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha alma, sábio é. Então, se o que ganha alma, sábio é, aquele que não ganha alma, então não é sábio. Então, eu e você precisamos ser sábios. E para sermos sábios, nós temos que ganhar alma. Não é que eu vou começar a contar numa agenda quantas almas eu ganhei. Não. Mas temos que ganhar alma para o Senhor Jesus. 2, o chamado para a igreja. Então, as palavras do apóstolo João podem ser aplicadas à igreja atual. O tempo está próximo, né? Então, a igreja continua recebendo do Senhor Jesus o chamado, né? É um alerta final aí para proclamar a volta do Senhor Jesus. Então, nós precisamos avisar toda a multidão, todas as pessoas, que o Senhor Jesus está voltando, tá? Então, a igreja precisa, o Senhor Deus precisa de homens e mulheres voluntários, né, que possa receber esse chamado aí para evangelização. Olha o que diz Mateus 28:19. Ele diz assim, olha, Mateus 28:19. Deixa eu ler aqui com os irmãos. É muito importante esse verso para que a gente possa guardar ele na nossa mente. Mateus 28. Diz assim, olha. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, essa foi uma ordem dada pelo Senhor Jesus, ok? Então, é importante que eu e você nos preparemos aí, né, a respeito dessa questão, tá? Para que a gente possa estar pronto aí, porque o próprio Paulo escreve à igreja tessalônica falando a respeito disso, a respeito da volta do Senhor Jesus, ok? Olha o que diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. Ele diz assim, olha, capítulo 4, verso 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo estarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ok? Então, nós temos aqui a clara, né? Claro para nós aí que nós temos que aproveitar todos os meios modernos, né? Odiernos, dos grandes avanços tecnológicos, nosso TikTok, Facebook, YouTube e assim por diante, tudo que tem de tecnologia para falarmos aí do nome do Senhor Jesus. Juntamente com isso, o mais importante, o nosso testemunho, o nosso comportamento, as nossas atitudes diante de Deus, ok? Tudo para quê? Porque possibilita aí que a Igreja de Cristo comunicar o Evangelho a toda a raça humana. Então, o sucesso da evangelização mundial tem a ver com a promessa da volta do Senhor Jesus. Então, a igreja precisa ter isso em mente, tá? Então, conclusão, nós preliminarmente devemos agradecer a Deus pelo despertamento missionário que temos visto no Brasil nestes últimos tempos, quanto à prática missionária, né? Olha que interessante. E o nosso desejo é que mais igrejas locais investam em oração, em recursos humanos e financeiros para alcançar os que ainda encontram perdidos. Vivemos os últimos dias da igreja no mundo e por isso essa obra é urgente, que o Espírito Santo continue despertando a igreja nesses últimos dias que antecede a volta do Senhor Jesus Cristo para arrebatá-la. Então é importante que eu e você, né, pensemos, analisemos assim com muito amor e façamos o trabalho do Senhor. A obra do Senhor está aí e precisa ser feita. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.